Boa noite a todos. Estamos ao vivo, né? Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, dando continuidade às nossas lives para tratar do tema a cadeia do conhecimento do lítio e minerais associados. O tema hoje específico é a mineração racional e... Deu uma falha aqui. Inclusiva, você colocou. Racional e inclusiva, né? E a mineração e a economia circular, né? Então, racional e inclusiva e economia circular. Para estar conosco nessa noite, nós recebemos lá do Rio Grande do Sul a professora Simone Stubb, que vai nos brindar com a experiência na sua apresentação da instalação de um Parque Tech de desenvolvimento regional e local, né, local do município de Lajeado, né, baseado fortemente no conhecimento. Depois estaremos com a professora Silvia França, tá, que vai falar sobre a questão da água, o uso da água na mineração. A Silvia França é pesquisadora sênior do CETEM. O CETEM é o Centro de Tecnologia Mineral, ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Depois vamos ter o Cláudio Scria. O Cláudio é professor aposentado da Universidade Federal de Minas Gerais, geólogo, tem uma vasta experiência na política de mineração, sem dúvida, coordenou um dos mais importantes planos de mineração do país, o PNM 2030, né, que está em curso, e tem toda uma experiência que vai estar compartilhando conosco, mostrando a preocupação dessa mineração era ser inclusiva. Depois da fala do Cláudio, vamos ter a oportunidade de ouvir, né, o consultor, engenheiro de Minas ou metalúrgico? Engenheiro de Minas. Metalurgia. Engenheiro de metalurgia, o Itamar Rezende, né, que tem uma experiência acumulada na área com empreendimentos minerários, conhece um pouco a região e vai nos falar dos desafios e oportunidades do Jequitinhonha na questão da mineração. E, por fim, temos o prazer de receber, nessa noite aqui, né, aí no Vale, vamos colocar, eu estou no Rio, no Vale, o professor Paulo Beirão. O professor Paulo Beirão, atualmente, é o presidente da FAPEMIG. FAPEMIG é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Só para contextualizar, para o público compreender, cada estado tem uma fundação, tá, que é de amparo à pesquisa, que financia, através de bolsas e outros investimentos, a pós-graduação nos seus estados. Então, financia bolsas de mestrado, bolsas de doutorado e também outros projetos ligados à infraestrutura científica e tecnológica nos estados. No caso de Minas Gerais, esta fundação é a FAPEMIG. Então, é uma oportunidade singular, tá, de nesta noite estarmos com 5 pessoas que têm experiência fantástica e que vai, sem dúvida, contribuir fortemente para o nosso debate. Então, para começar esta noite, né, o nosso debate, gostaria primeiramente de agradecer mais uma vez a assessoria de comunicação do deputado doutor Jean Freire, que nos possibilita essa parte logística operacional, que não é trivial, não teríamos condições de fazer se não fosse esse apoio, tá? Então, agradecer, e também o pessoal do Vale, que dá o feedback em Araçuaí, em Berilo, tá? E outros municípios que estão nessa discussão forte. Então, para começar o debate, eu passo a palavra à professora Simone Stubb, tá? Que vai falar sobre a sua experiência em Lajeado, um município lá no Rio Grande do Sul. Simone, muito obrigado, tá, por ter aceito o convite. Certo. Então, boa noite a todos. Gostaria de agradecer imensamente ao Rossandro pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês e também agradecer aos colegas do live por essa oportunidade de troca de experiências e, da mesma forma, todos que estão nos ouvindo, né? Eu tenho um carinho bastante grande pelo estado de Minas Gerais. Há pouco eu ainda comentava que em fevereiro tive a oportunidade de estar em Viçosa, né, antes de chegar esta pandemia,
trabalhando na avaliação de um parque tecnológico, o Parque Tecnológico de Viçosa, e mais uma vez de conferir, né, a potência que Minas Gerais tem na área de tecnologia, na área de ciência e no desenvolvimento do seu estado. Muitas vezes eu penso que eu gostaria que o Rio Grande do Sul fosse um pouco mais parecido com Minas Gerais, então realmente é uma grande satisfação estar aqui conversando com vocês, e principalmente acerca deste tema, né? A minha área de formação é a área de química, em específico eletroquímica, então eu tenho uma proximidade com o tema que está sendo discutido na cidade, na região do Vale do Jequitinhonha, mas obviamente hoje não vou falar sobre o tema técnico, mas trazer um pouco da experiência que nós temos na nossa região, que é o Vale do Taquari, especificamente na cidade de Lajeado, e como nós criamos um ecossistema de inovação que vai além dos muros da universidade e transborda tanto para a cidade como para a região. Eu tenho uma apresentação para me apoiar, eu não sei se vocês já estão visualizando a apresentação. Acho que agora, isso, exatamente. Bom, então, só para me apresentar um pouco mais, né? Meu nome é Simone, eu sou professora titular da Universidade do Vale do Taquari, e aqui eu gostaria de comentar uma peculiaridade, que nós temos um modelo bastante característico de universidade no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina, que são as universidades comunitárias. Então, a minha universidade é uma universidade comunitária, que se localiza em Lajeado, e o seu nome é Universidade do Vale do Taquari. Então, além de atuar como professora dessa universidade, eu atuo como diretora de inovação e sustentabilidade da Univates. Pode seguir, por gentileza, para o próximo slide. Obrigada. Aqui nós temos o mapa do Rio Grande do Sul, e eu coloquei este mapa só para destacar qual região nós estamos falando. Então, essa região em destaque é a região do Vale do Taquari, e a cidade de Lajeado, que é uma cidade de 84 mil habitantes, para vocês se situarem, né, é uma cidade pequena, de porte pequeno, ela se localiza a 100 quilômetros de Porto Alegre, que é a capital do nosso estado. Próximo slide, por gentileza. Bem, então falando um pouco sobre esse caminho da inovação e como nós chegamos ao atual momento. Se vocês viram no primeiro slide, lá, além do meu nome, da minha filiação, havia um nome que era Promove Lajeado, e eu, ao final deste caminho da inovação, eu vou chegar até o Promove, e vocês vão entender um pouco melhor o que é o Promove, que nada mais é do que um movimento pela inovação da cidade de Lajeado. Então, aqui neste caminho que mostra o slide, eu gostaria de retornar lá para o final da década de 80, quando nós temos o que a gente poderia chamar do embrião do nosso atual ecossistema de inovação, que é a criação do que nós, naquele momento, chamávamos de Polo de Modernização Tecnológica do Vale do Taquari. Este Polo de Modernização Tecnológica, ele surge a partir de um programa vinculado à Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, e nós tivemos diversos polos de modernização tecnológica em diferentes regiões do Estado, muito proximamente ligados aos nossos conselhos regionais de desenvolvimento, que é um outro modelo bastante característico aqui do Rio Grande do Sul, que os conselhos regionais de desenvolvimento, eles se constituem em fóruns que articulam e fazem a mediação dos atores locais envolvidos no desenvolvimento das regiões. Quando se constitui este polo de modernização tecnológica, cada região deve, a partir desta Constituição, elencar quais são as suas áreas potenciais para o desenvolvimento, para a geração de ciência, tecnologia e inovação. E naquele momento, a nossa região, que é o Vale do Taquari, elegeu prioritariamente a área de tecnologia ambiental, então sempre foi muito forte aqui na região, para que vocês tenham uma ideia,
a questão das energias renováveis, principalmente provenientes da biomassa, muito vinculado ao tipo de produção que nós temos aqui na região, que é questões vinculadas à suinocultura e à avicultura. Além disso, a área de tecnologia de alimentos, que depois deriva para a biotecnologia. Então, nós estávamos ali no início da década de 90 com este movimento. E a sede deste polo de modernização tecnológica nasce vinculado à Univates, à Universidade do Vale do Taquari. Então, é dentro da Univates que este polo tem a sua sede. Com a evolução do tempo, várias derivações foram criadas deste modelo de polo de modernização tecnológica, e um deles nasce em 2003, com a criação na Univates da nossa incubadora de base tecnológica. E vejam, como a nossa universidade é uma universidade comunitária, ela sempre esteve muito aliada às necessidades e às demandas da nossa região, e, portanto, ela acaba crescendo também em termos de áreas do conhecimento e de desenvolvimento de ciência e tecnologia, também nas áreas prioritárias da região e, portanto, a área de tecnologias ambientais e a área de tecnologia dos alimentos. E a nossa incubadora, no seu nascer, ela é uma incubadora de base tecnológica, mas ela também tem, dentre as suas áreas prioritárias, uma vocação para atuar nestas áreas que são as grandes demandas da região. Com o passar do tempo, a área de inovação ela cresce no país como um todo, e nós começamos a verificar que só o polo de modernização tecnológica ou só a incubadora de base tecnológica não dava conta de falar de toda essa necessidade de mover uma região. E vejam, por enquanto eu ainda estou falando da universidade, então dos movimentos que nascem na universidade e de alguma forma tocam a região no seu entorno. Então, cerca de 2006, nós criamos na Univates o que nós chamamos de escritório de relações com o mercado, porque entendíamos que tínhamos que nos relacionar de uma maneira mais adequada com a região do nosso entorno e inclusive com questões voltadas à linguagem que o mercado fala. Então, numa tentativa de aproximação da universidade com as empresas e com a sociedade no seu entorno. E eu poderia dizer que este escritório de relações com o mercado é o embrião do nosso atual Parque Científico e Tecnológico do Vale do Taquari, o Tecnovates. Em 2010, nasce no papel o Parque Tecnológico. Em 2014, nós temos a inauguração da infraestrutura própria do Parque Tecnológico, e como eu já mencionei, ele é um parque científico e tecnológico, e, portanto, ele trabalha na interação dos programas de pós-graduação que estão presentes na universidade, prioritariamente nestas áreas que eu já mencionei, das tecnologias ambientais e das tecnologias dos alimentos e biotecnologia, e na relação desta construção do conhecimento com a sociedade, então, por meio do Parque Tecnológico, falando, então, portanto, numa interação universidade e empresa. E é também em 2014 que nós fazemos a fusão do conceito de incubadora e parque tecnológico. Então, hoje nós temos todo esse ambiente das startups e também das empresas que dizemos residentes, aquelas que já são maduras no mercado e se aproximam do parque para pesquisa e desenvolvimento, todas elas orbitando em um mesmo espaço. Por gentileza, o próximo slide. A partir, então, da constituição do Parque Tecnológico, nós começamos a nos inquietar com algumas questões, né? Primeiro, porque o mundo começa a ver parques tecnológicos de uma maneira um pouco diferente do que no início dos anos 2000. Claro que no país, no Brasil, isso chega um pouco defasado,
mas nós temos, num primeiro momento, os parques tecnológicos, ambientes isolados, extremamente com controles de acesso, né, para que você tenha realmente sigilo do que é desenvolvido no seu interior, e com o passar do tempo, começa a se ver no mundo o desenvolvimento de ambientes de inovação que não ficam mais restritos a uma área específica. E nós começamos a ver o transbordamento destes parques tecnológicos para as cidades. Então, aqui a gente pode citar 2 exemplos muito característicos, né? Um exemplo é o da cidade de Barcelona, que ela é um exemplo, sempre quando se discute o transbordamento para as cidades da inovação, por meio dos atores da hélice, da tríplice hélice, fala-se do exemplo de Barcelona, e no Brasil nós temos um exemplo muito característico, que é o Porto Digital em Recife, e mais aqui para o meu lado, mais para o sul do país, a cidade de Florianópolis. E essas coisas começaram a nos inquietar, né? E fazendo diversas visitas, participando de diversas missões em diferentes partes do mundo, a gente começou a trazer essa inquietação, não mais só para a universidade, mas também para a cidade e para a região no nosso entorno. Isso casou com a Prefeitura Municipal do nosso município trabalhando a questão de um novo plano diretor. Então, nós pensamos, bem, já que estamos trabalhando um novo plano diretor, por que não incorporar em nossa cidade, e aí, por consequência, na região do Vale do Taquari, o conceito de cidades mais inteligentes, mais humanas e mais sustentáveis. Então, aqui começa, né, não que antes não havia a relação com o poder público, mas aqui de forma muito presente um projeto conjunto para a cidade começa a ser construído. Paralelo a isso, nós começamos a conceber o que nós chamamos de Rota da Inovação. E a Rota da Inovação é justamente uma área da cidade dedicada para empresas de base tecnológica que tenham uma relação muito forte com o parque tecnológico, com a universidade e também com o centro histórico da cidade, né? Quando a gente discute esses aspectos, sempre se fala que para um projeto como esse dar certo, você precisa contar uma história, você precisa ter uma narrativa, porque não estamos mais falando somente da universidade, nós estamos falando que todos os cidadãos de uma cidade devem estar convencidos que este é o melhor movimento para o seu território. E, portanto, a narrativa, ela se torna muito importante. Bem, e aí começamos a formar um grupo de pessoas para a discussão deste movimento, deste programa na cidade, e fizemos algumas missões, não mais só com as pessoas da universidade, mas convidando empresários e poder público para que conhecessem locais onde isto já acontece. Então, por exemplo, fizemos uma missão ao Porto Digital em Recife, para que todos de Lajeado pudessem vivenciar esta experiência. Depois disso, nós pudemos fazer também uma missão a Florianópolis, com um grupo grande de empresários e poder público, e desta forma começamos a construir o nosso movimento. Podes passar para o próximo slide. Bom, além disso, obviamente, as missões você não consegue levar todos, né, a todos os locais para experienciar. Nós também fizemos movimentos de trazer pessoas, e uma pessoa extremamente importante neste momento foi o senhor Cláudio Marinho, que é um dos idealizadores do Porto Digital de Recife, e pôde nos trazer um pouco desta experiência que eu falava há pouco, desta construção da narrativa. Aliado a isso, nós tivemos aprovado em Lajeado a Lei de Inovação do município
E, por meio desta lei de inovação, nós fizemos a constituição do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Lajeado e um Fundo Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que mais tarde eu volto a falar deste fundo. E uma série de eventos em diferentes partes da cidade ocorreram no sentido de promover a integração dos atores do que naquele momento ainda chamávamos Movimento por Lajeado, que depois então recebe a nomenclatura de Promove Lajeado. Podes passar? Então, para que vocês tenham uma ideia, no dia 28 de março do ano de 2019, nós fizemos um grande evento no teatro da universidade, com plateia cheia, mais de 1.000 pessoas participando do lançamento do Promove Lajeado. E pessoas não da universidade, pessoas da sociedade, da comunidade participando deste momento. Eu até fico emocionada quando eu lembro daquele momento, porque realmente foi algo lindo de se ver. E aqui a gente pode ver o objetivo do nosso movimento pela inovação, que é transformar Lajeado em uma cidade inovadora, ampliando a qualidade de vida e o conhecimento dos seus cidadãos. E aqui a gente volta para aquele conceito que eu falava anteriormente, das cidades mais inteligentes, mais humanas e mais sustentáveis, que eu acho que casa perfeitamente com o tema dessa live que estamos fazendo hoje à noite. Podes passar, por favor? E como, então, nós temos a constituição do Promove Lajeado, ele parte, né, do conceito da tríplice hélice ou do conceito da quádrupla hélice, sendo, portanto, um movimento que agrega a academia, as empresas, o poder público e a sociedade. E se vocês olharem o símbolo do Promove Lajeado, né, são 4 círculos, que cada círculo destes lembra, né, e representa uma destas hélices do modelo da quádrupla hélice. Podes passar? Bem, quem faz parte deste movimento? Né? Então, nós fizemos uma construção onde nós temos diferentes níveis, né? O nível estratégico, onde participam as entidades, o nível tático, que nós costumamos dizer que é um envolvimento mais de CPFs do que CNPJs, e o nível operacional, que nasce deste núcleo, destas pessoas que começaram a rodar o movimento. Então, algumas pessoas inicialmente escolhidas a partir da sociedade de Lajeado para começar a tocar este movimento. E nós, num primeiro momento, organizamos o Promove Lajeado em 4 eixos. O Promove Acelera, o Promove Compete, o Promove Qualifica e o Promove Inova. O Promove Compete, ele diz respeito à desburocratização na relação de abertura e, inclusive, encerramento de empresas, para que a gente realmente possa ser mais competitivo na criação, por exemplo, de startups ou de empresas que sejam intensivas em tecnologia. Podes passar, por gentileza? Aqui só nós criamos toda uma logotipia, então o Promove Lajeado, ele possui uma página, nós criamos materiais também de divulgação, vídeos explicativos, porque aqui entendam que o objetivo é que cada cidadão de Lajeado tenha contato com o que é este movimento e para que ele serve. Podes passar? E aí vou falar um pouquinho sobre o Promove Lajeado Inova, que diz respeito à Rota da Inovação, que eu já falava um pouco anteriormente. Podes passar. E esta Rota da Inovação, então, ela é inspirada em outras áreas de inovação existentes no mundo, como eu citava anteriormente, Barcelona. A gente costuma dizer que aqui em Lajeado nós não temos o mar Mediterrâneo, mas nós temos o rio Taquari.
E um dos objetivos da construção desta rota da inovação, que margeia o Rio Taquari, também é uma conexão da cidade com o seu rio. E aqui eu trago aspectos, portanto, de sustentabilidade, porque nós sabemos que as cidades no mundo, muitas vezes, elas se colocam de costas para os seus recursos hídricos, inclusive como Barcelona já esteve de costas para o mar Mediterrâneo, por mais estranho que isso possa parecer quando a gente visita aquele local. Então, a Rota da Inovação, ela visa a atração de empresas intensivas em tecnologia. Lembrem sempre daquelas áreas estratégicas que eu falava do polo de modernização tecnológica, porque essa é a característica da nossa região, é nisso que nós temos competência, é isso que sabemos fazer, interligando, então, pontos estratégicos da área de inovação e tecnologia de toda a cidade, de forma a criar um roteiro para apresentar e promover o que a gente chama, então, de ecossistema de inovação da cidade. Podes passar? Rossandro, tu vai calculando o meu tempo. Ok, então este ambiente de inovação, ele é responsável, então vejam, não é mais o parque tecnológico interno à universidade, mas a gente agora começa a falar de um espaço da cidade que busca conectar governo, academia, empresas e comunidade em geral para alavancar esse potencial empreendedor e inovador dos atores envolvidos. Próximo slide. Esta é um pouco o desenho da Rota da Inovação. Convido a todos para visitarem Lajeado, mas não durante o inverno, a não ser que queiram, né, em algum momento também visitar a Serra Gaúcha. Pode passar. Então, se busca identificar e alavancar setores de interesse que sejam portadores de futuro para a cidade, atrair empresas que sejam intensivas em tecnologia, melhorar a infraestrutura, obviamente, do local e qualificar a mão de obra a fim de se obter esse ecossistema de inovação. E a partir deste projeto é que surge o que a gente chama Lei Rota da Inovação, que é uma lei que foi aprovada aqui no município em dezembro do ano passado, que ela concede inclusive, benefícios fiscais para empresas intensivas em tecnologia que se instalarem neste ambiente. Pode passar? E aí eu só quero aqui falar que a rota que eu falei até o momento, ela é mais do que um percurso geográfico, né? Ela é um conceito que pode ser expandido para toda a cidade ou para toda a região, porque o que ela tem por trás é este objetivo de interligar os agentes de inovação da cidade, ampliando a relação da Tríplice Hélice. Pode passar. Obviamente, uma outra ponta importante deste movimento como um todo é a educação. Se nós não falarmos em educação e o aprimoramento da educação, não temos como falar do desenvolvimento de uma região e, portanto, uma das linhas do Promove é trabalhar a educação empreendedora. Pode passar. E aqui nós estamos falando, portanto, em nível de escolas de ensino fundamental e médio. E o que se busca é estimular a atitude empreendedora nas escolas e trazer para dentro das escolas o conceito da inovação e o conceito da conexão. Pode passar. E, obviamente, para que isso aconteça, nós estamos falando do ambiente escolar, portanto, nós estamos trabalhando com diretores, professores e alunos, e estes, por consequência, disseminando para suas casas e para toda a cidade. Pode passar mais um, por gentileza. E por último, dos programas, o programa Promove Acelera, que é um programa de aceleração de negócios inovadores. Pode passar, por gentileza. E aqui eu volto a falar do Fundo Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que eu falei que é oriundo da Lei de Inovação e também do Conselho Municipal.
E o objetivo deste programa, porque ele é financiado com os fundos de inovação do município, objetiva a promoção de empreendimentos inovadores e de apoio ao desenvolvimento de empresas nascentes de base tecnológica. Então, aqui nós estamos falando das startups. E o que se busca é a solução de problemas ou desafios sociais e ambientais. Então, essas startups precisam resolver, vamos dizer assim, problemas que Lajeado possui, seja do ponto de vista social ou ambiental. Pode passar, por gentileza. Objetivos, então, promover a cultura da inovação, consolidar negócios inovadores, capacitar empreendedores, estimular o desenvolvimento e a inovação, e desenvolver esses projetos e essas iniciativas que estão ligadas à inovação do município. Pode passar, por gentileza. Esse é um programa que está em andamento, então foi feito no primeiro momento treinamento das possíveis candidatas em termos de modelagem de negócios. Depois nós tivemos todo um período de entregas e pitches das propostas, e aí veio a pandemia, né? Mas nós, então, ficamos paralisados durante 2 meses e agora retomamos estas mentorias das startups selecionadas nas áreas, então, tecnológicas, gestão, mercado financeiro específicas, e estamos marcando, então, para o início do segundo semestre, o pitch final para a escolha das startups que serão aceleradas por este movimento da cidade a partir do Fundo Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Pode passar. Além disso, nós trabalhamos no município com uma consultoria da Fundação CERT, que é uma fundação que é localizada em Florianópolis, com uma larga experiência em desenvolvimento de regiões e municípios. Eles nos ajudaram a fazer um diagnóstico e uma proposição, agora não mais de áreas prioritárias da universidade, mas áreas prioritárias para o futuro da cidade, e foram elencadas 3 diferentes áreas estratégicas ou prioritárias, sendo elas tecnologia da informação e comunicação e tecnologia da automação, sendo pensadas de maneira conjunta, tecnologia de alimentos, aqui sempre pensando portadoras de futuro, e tecnologias para a área da saúde. Além disso, nós estamos no meio da constituição do que nós estamos chamando da nossa agência de inovação, que é a Agência Ágil, Agência de Inovação de Lajeado, e ela precisa ser ágil, então esse nome tem um pouco de sigla e tem um pouco de função, e nós estamos agora exatamente no momento crucial de decidir se esta agência ela será uma agência municipal de desenvolvimento ou se ela já no seu nascimento abarcará o desenvolvimento da região, porque é difícil explicar o desenvolvimento de Lajeado se você não explicar o desenvolvimento do Vale do Taquari e vice-versa, porque nós somos a cidade polo da nossa região. E para finalizar, eu gostaria de falar que nós temos atualmente no Rio Grande do Sul, a partir da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, o programa Inova RS, que divide o estado em 8 regiões, e uma das regiões é a região do Vale do Taquari, mais a região do Vale do Rio Pardo, que são muito próximas, e nós estamos, portanto, além de discutir o Promove Lajeado, sendo sede da discussão do Inova RS, juntamente com a cidade de Santa Cruz do Sul, que é a cidade polo do Vale do Rio Pardo. Então, é um pouco disso que eu estava falando. É difícil falar de Lajeado sem falar da extrapolação para o Vale e vice-versa. Pode passar, por gentileza. Aqui eu deixo os contatos, então, tanto o e-mail do Promove Lajeado, o site, se vocês tiverem a curiosidade de conhecer um pouco mais sobre o nosso movimento, e o meu e-mail pessoal, e fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. Muito obrigada. Professora
Professora Simone, muito obrigado. Tá? Passou um pouquinho, mas eu acho que é um ganho substancial para todos nós. Tá? Eu acho que a lição que se tira da sua fala, eu acho que é uma simbiose, é uma mistura, tá? De uma gestão pública empreendedora e políticas públicas ativas. Exatamente. Se tiver esses dois elementos, o território é transformado. Eu não tenho dúvida que esses dois elementos são essenciais para que se possa pensar o desenvolvimento na perspectiva do conhecimento.